Segundo, autoridades civis. Honrar as autoridades civis. Independente do partido, independente da situação, a Bíblia nos manda orar por aqueles que estão em eminência. Na Coreia, existem alguns relatos que a igreja da Coreia começou a triunfar no momento que ela começou a interceder pelo presidente da nação. E nós precisamos interceder por essas autoridades e abençoar. Deus colocou a igreja para ser bênção, para influenciar essas autoridades civis. E nós somos voz profética, para impactar a política, para impactar os homens que vão decidir sobre o pobre, o necessitado, sobre a nossa nação. E nós estamos para abençoar. Abençoar vereador, abençoar prefeito, abençoar as autoridades policiais. Imagine só, irmãos, abençoar os professores. Imagine, porque existe uma questão que casa, quando não é implantado um ambiente de honra, ou ela serve para deformação. Eu sempre falo, casa ou serve para transformação, ou para deformação. Quando o menino ele chega em casa, com a nota ruim, falando mal da professora, e o pai e a mãe dizem assim: aquela professora é horrível, aquela professora não presta. Ele está deformando, empenando a mente do seu filho. Ele está implantando uma semente de desonra. E nós temos a missão de abençoar as autoridades, seja o policial, porque Deus trabalha em cima de autoridade. Quero passar correndo, mas vamos para lá. Terceiro ponto, que é ambiente, que é terra boa, que é terra fértil. Ambiente profético. Quer lançar semente de honra? Lança no ambiente profético. O que é o ambiente profético? É o ambiente da palavra, é o ambiente dos homens de Deus. É o que aconteceu com a mulher sunamita. Ela investiu na vida de Eliseu, ela preparou algo. Ela foi lá na casa de materiais de construção de Sunem e disse assim: eu vou investir no ambiente profético. Ela investiu, comprou tijolo, comprou ferro, comprou telha, forrou, embelezou. Porque é interessante que honra é mais do que reconhecimento. Tem pessoas que têm um reconhecimento, mas a honra é o reconhecimento em ação. E ela honrou um homem de Deus, e todos sabem a história, o quanto que Deus foi maravilhoso. Eu lembro que quando eu fui para a missão no interior do Rio Grande do Sul, eu estou lá, um centro evangelístico, trabalhando, e cresceu bastante. Deus abençoou, e não tinha mais espaço. Aí um rapaz que tinha uma rádio comunitária me procurou e disse assim: missionário, eu tenho um lote para vender para a igreja, já está até uma parte construída, quer comprar? Eu disse: quero. Irmãos, pensa na penúria que era nessa época, pensa na prova. Era arroz com arroz quase todos os dias, mas era dando glória a Deus. E aí o rapaz disse: eu quero comprar. Como é que tu faz? Eu falei para ele. Porque o crente, além de ser crente, tem que ser metido, né? A gente crê nas promessas. Ele disse assim: eu quero 5 mil de entrada. Isso aí era 2001. 5 mil de entrada e parcela o resto em 12 vezes. Ele disse: se é de Deus, a gente vai comprar. Liguei para o meu pastor presidente e disse: pastor, tem uma proposta maravilhosa. Nós vamos encontrar um lugar para a gente construir a igreja aqui neste lugar. Aí o pastor foi aonde eu estava e disse assim, olhou, gostou, e disse: meu filho, está muito bom, só que a igreja está no vermelho e a gente não tem essa entrada. Aí eu já tinha um plano B. Eu disse: pastor, mas eu tenho um Fusca para dar de entrada. Ele olhou para mim e disse assim: mas esse Fusca teu vale quanto? Eu disse que vale 3 mil. Ele disse: 3 mil? Tu tem fé, menino? Tenho. Porque Fusca de crente, carro de crente tem que valorizar. E aí,
No outro dia ele me ligou e disse assim, de manhã cedo: ó, tu é abençoado mesmo, hein? Vendi o teu carrinho. Esse carro, esse Fusca, era um verde abacate, que eu tinha ganhado de um irmão. E eu estava disponível a abrir mão daquele carro para investir naquele ambiente profético. E o negócio deu certo. Até esse Fusca tem algo interessante, uma história. Que um dia eu estava lá na cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, e o Fusca tem um problema seríssimo com o freio. Só que eu sabia os semáforos, eu sabia a hora que abria. Então o Fusquinha era ruim de freio, eu sabia, eu tenho que andar aqui, a hora que abrir o sinal lá, em seguida eu abro o outro e depois o outro, e eu não vou ficar travado nesse trânsito aqui. E aí abri o primeiro sinal, e eu lembro que eu olhei para um carro que estava atrás, um carro novo. Olhei, e aquele carro novo, escrito assim, Corolla. Eu não conhecia naquela época. Corolla, novo. Passou primeira sinaleira, passou a segunda, na terceira abriu, só que o tal do Corolla não abriu. E quando não abriu, eu fui no freio, cadê o freio? Não tinha freio. Foi só aquela pancada. Desceu um gringo, italianão, daqueles grandão. Eu digo, é hoje que eu apanho rapidinho, porque eu pesava metade do que eu peso hoje. Digo, misericórdia. Moço, calma aí que a gente vai resolver. Eu olhei para ele, eu olhei para o tal do Corolla, e disse, mas não aconteceu nada com o seu carro. Ele olhou assim, olhou. A pancada foi grande. O Fusca tinha amassado todo. Olhei assim, e o carro dele não. Ele disse, mas parece que não amassou mesmo. O que houve? Só que o camarada teve a brilhante ideia de abrir o porta-mala. Quando ele abriu o porta-mala, por baixo estava tudo amassado. Fiquei 1 ano pagando o bendito do Corolla. Ele valia 3 vezes mais o conserto do que o Fusca. Só que esse Fusca, eu disse, vai para a obra. E foi semeado naquela obra. Eu andei alguns anos a pé. Só que como eu falei, Deus não fica devendo nada para ninguém. A honra é poderosa. E quando a gente semeia em terra fértil, nós não seremos envergonhados. Fazem 16 anos que eu fui para Brasília. Sabe que, pastor? Eu já tentei não dar de ônibus em Brasília, mas Deus não deixa. Nunca eu fiquei um dia sem carro. Nem por carro que estragou, não. Sempre teve uma solução. Porque Deus tem uma recompensa para quem semeia essa semente. Ambiente profético. Ambiente da casa de Deus. Aleluia.